No começo havia escuridão. E então surgiu a televisão. Logo as pessoas podiam consumir entretenimento no conforto de suas casas. E não demorou muito para a gente ter as primeiras séries de ficção científica. Para a maioria de nós, esse foi o início do consumo de cultura pop. Nossa, quando eu era criança, eu via pela TV aberta, na antiga Record, Star Trek, e depois, já na fase adulta, VHS, depois DVD, e hoje eu vejo pelos streamings. Pessoal, foi lá na infância mesmo, cara. Ah, na minha geração, na TV aberta, chamou muita atenção e chama atenção, acho que de crianças até hoje, é aquele negócio de navezinha voando para lá e para cá. E eu fui, assim, sortudo de pegar duas séries do Glenn Larson, né, a Battlestar Galactica original, de 78, e o Buck Rogers no século 25. As duas passavam na Globo ali por volta de 1981, 82, acho que 81 mais. E era criança pequena, né? Chamava muita atenção, navezinha, tiro, pistola laser. E aí você acho que é uma grande introdução ali ao universo da ficção científica. A Star Trek, Jornada Original, foi um pouquinho depois, acho que 83, 84, na Bandeirantes. Eu lembro de voltar da escola e tava passando isso daí, né? Era meio de tarde, começo de tarde. Passava na Bandeirantes aí os episódios do Capitão Kirk e companhia. E nessa mesma época, né, já criança de 9, 10, 11 anos, quadrinhos, né? Quadrinhos tem muitos elementos de ficção científica, histórias de. Você pega aí, né, o que a gente vê hoje na Marvel no cinema, né? Os Vingadores, os Guardiões da Galáxia, o Thanos, então eram elementos cósmicos ali do universo Marvel que chamava bastante atenção também. Foi lá no iníciozinho da década de 70. Agora em 2020, 2025, eu estou com 60 anos, né? Então, foi lá no comecinho da década de 70. E eu, claro, assim como a maior parte dos integrantes aqui da base, foi com Jornada nas Estrelas mesmo, vendo a patota lá do Capitão Kirk, Spock e o Bones, né, batendo papo lá com o Scott, né? E foi acompanhando as aventuras deles aí pela. Na época não sabia bem a distinção entre sistema solar e galáxia, né? Então não localizava muito bem que a Enterprise nunca saiu da galáxia, né? Mas eu acompanhava bem essa conversa e gostava muito das histórias. E para minha idade naquela época era extremamente conveniente que cada episódio tinha o seu início, meio e fim. Então, eu acho que isso, da minha mentalidade infantil da época e pré-adolescente, eu consegui acompanhar com uma certa facilidade, né? Esse foi o primeiro. Depois vieram outros, assim, mais para frente teve o Buck Rogers, né? No século 25, se não me engano. Depois teve a nova geração, e fomos seguindo aí sempre por meio da televisão. E uma coisa um pouco frustrante, eu já começava a perceber isso, né? Depois de um determinado tempo, você começava a ver uma repetição infinita daqueles mesmos episódios que você já havia assistido, né? E aí a coisa começou a ficar um pouco não rica, uma experiência não muito diversificada, né? No começo dos anos 80, chegou ao Brasil uma novidade que ia revolucionar a forma de consumir conteúdo: o VHS. Boa pergunta. Eu não tinha nem o videocassete e nem a grana para fazer uma coleção como essa. Apesar do Cássio não ter dinheiro para o VHS, para muitos fãs, a chegada do VHS fez toda a diferença. VHS, assim, para todo lar brasileiro de classe média, né, vinha do Paraguai. Então, quando o sua família encomendava um VHS, normalmente duas cabeças, quatro cabeças da Schaff Panasonic, vinha do Paraguai. Aí o que você fazia? Primeira coisa era, você tinha uma, duas fitas, e você ficava reciclando, gravando ah, os programas
os espaços de filme da Globo, né? Então tinha Tela Quente, começou em 1988, Temperatura Máxima veio logo depois. E na primeira leva, já no primeiro mês de Tela Quente, né? Tela Quente estreou com o Retorno de Jedi. E depois veio Alien, de 79. Então, o que se fazia? Você gravava aquele, aquele programa lá e ficava reprisando a semana toda, decorando as cenas, decorando as falas. E tinha uns filmes bons que passavam na Globo de ficção científica naquela época. Lembro de, já falei dois, né? Na verdade, toda a trilogia original de Guerra nas Estrelas. Os filmes de Star Trek também passavam na Globo. Star Trek 1, 2, 3, 4. Inimigo Meu. Que mais? Ah, O Último Guerreiro das Estrelas. Essas coisas assim, bem oitentistas, né? Que a gente lembra com carinho até hoje. Então, era esse esquema aí de gravar na sua única fita VHS, nas suas únicas fitas VHS, ser ágil ali para cortar os comerciais, né? A chamadinha do Plim Plim da Globo, e ficar revendo isso uh, mais de uma vez aí ao longo da semana. Criança é uma beleza, né? Tem tempo para tudo. Sim, gravava os programas na fita VHS para depois assistir de novo. Inclusive, ainda tenho até hoje alguns VHS em casa. O Cássio podia não ter um VHS, mas a existência do VHS trouxe para ele algo muito mais importante. Foi quando começou a aparecer aqueles nossos heróis da época que viajavam para o exterior e traziam fitas em VHS. Os mais jovens não vão saber o que é isso, mas era uma forma de que você poderia comprar os episódios que você não tinha acesso aqui no Brasil, ou então gravar direto da televisão americana, né, e trazia essas fitas para cá. E aí o pai da Júlia Renata ele tinha equipamento de fazer a legendagem, aí ele legendava os episódios, aí começou a ter esse consumo dessa forma, né? E foi a partir desse impulso dessas fitas e dessa mídia importada que acabou dando um impulso muito grande para que se formassem os grupos como a Base Estelar Campinas, que eram grupos interessados nesse tipo de experiência e se encontravam de fim de semana para assistir episódios de ficção científica, quando possível, né? Mas coisas que a gente sabia ou ia demorar muito para aparecer na TV aberta, ou não ia aparecer de forma nenhuma. Então, o segundo degrau nessa escalada aí foi com o consumo dessa mídia importada. Tinha isso daí, né? Se juntava com um vizinho, com um amigo. Eu tinha que ser vizinho, né, na verdade, porque o videocassete é uma coisa que pesava ali seus 6, 7 quilos, né? Sei lá, um pouco menos. E aí levava na casa do coleguinha, né? Aí fazia isso daí mesmo. Alguns filmes do lançamento ali que saíam dos cinemas, né? Demorava uma janela curta ali de quase um ano para chegar na locadora de VHS. E aí tinha isso também, né? De você lembro de fazer isso com De Volta para o Futuro, O Exterminador do Futuro original, essas coisas assim que eram grandes sucessos aí da locadora. Sim, gravava os programas na fita VHS para depois assistir de novo. Inclusive, ainda tenho até hoje alguns VHS em casa. Não, era mais na camaradagem, né? Na minha época. Não era uma coisa comercial. Mas tinha isso, né? Quando você começou a frequentar o fandom e conhecer pessoas que gostavam de Star Trek tanto quanto você, tinha muito isso. Eu tenho esse episódio aqui da nova geração. Lembrando, né, Fernando, que a gente era muito limitado aqui. Na época 91, 92, 93, a gente só tinha 2 temporadas da série clássica passando na Rede Manchete e uma temporada da nova geração, que saiu em VHS pela SIC Video e passou depois na Manchete também, nessa época aí, que é quando eu comecei a conhecer outras pessoas que também tinham esse interesse por Star Trek. Então era muito nesse esquema,
fulano conseguiu episódio A, B e C dessa fita que veio dos Estados Unidos, ou o outro foi passar o verão nos Estados Unidos, conseguiu gravar assim 6 episódios lá durante a estadia dele. Então isso ia se somando aí naquelas fitas de terceira, quarta, quinta geração de cópia, né? Que a VHS tinha essa particularidade. Isso não é analógico, você não fazia uma cópia perfeita, né? Cada cópia que você fazia, você perdia um pouquinho da qualidade por causa das conexões, né? Da perda do cabo e tudo. Então chegava ali na quinta geração, você já tinha aquele negócio bem pouco nítido, né? As cores não muito vivas, mas é o que tinha para a época. É o que você, aquele senso de novidade, aquela vontade, né, de ver coisas inéditas principalmente da nova geração, né, que estava no ar nos Estados Unidos naquela época. Nova geração é de 87 a 94, né? Então pegou esse meio de campo aí que a Manchete exibia as séries aqui. Então era essa efervescência aí, né, de você ter essa quase a procura pelo cálice sagrado, né? O episódio novo de Star Trek, o episódio da nova temporada, você viu os visuais dos personagens mudavam, os uniformes, as patentes, então você ficava ali meio tentando pescar as coisas ali sem ver a série toda, né? Você pegava retratos ali da série, né? Alguns poucos episódios por temporada e tentava montar o quebra-cabeça, mas era bem legal, né? Eu lembro com bastante nostalgia. Sim, eu assistia apenas com o pessoal mesmo, né? E o que acabava sendo não um fim em si só, mas acabava propiciando, além de assistir o episódio, considerações e análises dos colegas sobre o episódio assistido e, eventualmente, uma conversa mais social sobre assuntos de forma geral. Ficção científica acaba, né, Fernando, puxando um pouquinho essa coisa da conversa sobre ciência, né? Então, eu acho que naquela época todos nós ali tínhamos uma teoria ou outra sobre como funciona o teletransporte, que acaba tendo uma pergunta mais profunda, filosófica, nessa brincadeira do teletransporte, né? Que a pergunta acaba sendo a minha existência, eu como pessoa, o meu ente, Cássio, essa entidade que manobra esse meca feito de carne e osso, se eu sou inteiramente autocontido dentro desse corpo, ou se existe alguma parte de mim não corpórea, esotérica ou etérea, não sei, que reside em algum lugar fora do corpo. Então, gerava até umas conversas meio esotéricas assim. E o Star Wars acabou trazendo alternativas ou oportunidade para a gente explorar como é que funcionaria um sabre laser, né? E aí cada um tinha lá a sua teoria, o seu protótipo de sabre laser na cabeça. E os papos rolavam junto com refrigerante e pizza. Era sempre muito gostoso, né? Então era a experiência boa do episódio, mais o contato social, né? Que era muito gostoso isso aí. Os anos 90 chegaram com uma nova tecnologia que ia revolucionar novamente a forma de consumir conteúdo, o DVD. Olha, com DVD foi bem legal, porque daí eu tinha acesso ao material com uma qualidade um pouco melhor do que com a fita VHS, né? E aí, tipo, na locadora, principalmente a nova geração, estava toda já disponível em DVD para estar vendo, né? Assim, o DVD chegou com força aqui no Brasil ali na virada de 99 para 2000. Acho que, né, com força, assim, disponível para o público consumidor médio, né? Nem sempre todo mundo se interessava por filme. Mas quem já tinha esse hábito de colecionar VHS, ia lá, comprava, a locadora estava fechando, comprava o acervo da locadora lá, cada fita por R$ 1 e tal. Tinha aderiu muito rápido, né, ao DVD. Por quê? Porque o DVD tinha qualidade já digital, então cada reprodução ali você não, não perdia a qualidade, então você não corria o risco de amassar fita, não corria o risco tinha mais facilidade de navegação no DVD. E começou com filmes, né, Fernando? Ali aqueles filmes lá do final dos anos 90 foram os primeiros assim que vieram
lançados em DVD. Eu lembro, comprei meu primeiro aparelho, acho que um pouquinho depois de você, foi ali por volta de 2000, e os primeiros filmes foram o Matrix, né, o Matrix, que é de 99, e Uma Paixão Minha, que é Blade Runner, aqueles primeiros DVDs da Warner lá, que tinha a caixa de papelão, como chama? Snapcase, a embalagem diferenciada da Warner, e era uma maravilha, né, porque você tinha ali o conteúdo, teoricamente, digitalmente preservado, né. O VHS tinha muito problema de amassar fita, de mofar a fita, estragar a fita, então o DVD é uma coisa bem mais perene ali, que você conseguia ter um valor colecionável muito maior. E isso poucos anos depois, né, meio que pegou no gosto ali do brasileiro, né, todo mundo tinha um aparelho de DVD, todo mundo, se não ia na bacia das lojas americanas lá, garimpar os DVDs de R$ 4,90, de 7,90, de 9,90, pegava 3 por 10 no camelô, né? Tinha essa cultura também. Então, popularizou a mídia. Em relação à série de TV, isso foi um pouquinho depois, uns 2, 3 anos depois que o DVD se consolidou, ali por volta de 2002, 2003, a Fox começou com o Arquivo X, né? Foi o primeiro lançamento de temporada completa de séries em DVD. A gente tinha eventualmente um outro episódio de séries, né, que já é o que se fazia em VHS, né, não se lançava temporadas completas em VHS, normalmente se lançava aquele episódio de destaque, aquele fim de temporada, aquele episódio especial, mas a Fox com a QX não, eles trouxeram, foram fazendo lançamentos aí periódicos das temporadas completas, né, em embalagens bem bonitas para a época, né, aquele digipack se desdobrava todo com efeito metalizado, e deu um ar bem colecionável ali para a série de TV. Star Trek veio um pouquinho depois disso, né? Com a Saboneteira. isso, a série clássica, aquela embalagem plástica, que acho que a Paramount do Brasil importou essas embalagens de fora, né? Para montar aqui o combo, mas fica bonito na prateleira, né? Aquelas embalagens plásticas lá coloridas com os uniformes da série, né? Amarelo, azul claro e vermelho. E aí veio depois, né? 7 temporadas de Nova Geração saíram no Brasil, 3 temporadas de Deep Space Nine, 2 de Voyager e a Enterprise completa. A Enterprise era a série que estava no ar na época, né? A Enterprise é de 2001 a 2005, então pegou bem o lançamento simultâneo, né? Com a época da produção. Então possibilitou aí, né? Quem não tinha essa facilidade. Na verdade, antes disso, né? Veio o cabo, né? Veio a TV a cabo, as séries todas de Star Trek, essas 4 primeiras, né, de série clássica até Voyager, passavam no USA Network, que depois virou, me ajuda, Fernando, não lembro, mas ficava, Universo. não lembro, Não lembro. mas acho que era, não sei, se virou Universal depois, pode ser, mas tinha lá o sábado Sci-Fi, né, que passava 4 episódios, um de cada série, todo sábado à tarde. Então, para quem tinha essa necessidade de completismo, né, de ter o registro da série, o VHS era o melhor aliado nessa época, né? Você podia deixar o seu videocassete gravando sábado todo à tarde e se conseguia aí, acho que exibiram completas, né, essas séries todas lá no USA. Sim. Uhum. Então, acho que foi a primeira oportunidade do fã brasileiro, ter acesso a todas as séries. Aí sim, depois, na era do DVD, coisa de 5, 10 anos depois, veio nessas temporadas todas aí disponibilizadas pela Paramount Brasil, e na época também era relativamente fácil importar, né, essas temporadas que faltavam, se você não ligava para a legenda em português, para dublagem, você tinha opções na Amazon americana, na Amazon inglesa, já naquela época, para trazer as temporadas que faltavam para cá. Cada um de nós acabou ficando um pouco mais independente, né? Mas não apenas isso, talvez eu possa especular que o DVD começou a trazer também uma diversidade de títulos grande. E mais ou menos no mesmo período de tempo começou a acontecer uma mudança de comportamento, que o pessoal trouxe o conceito do spoiler. Então, de repente, eu assistia alguma coisa, um título desconhecido,
ou menos conhecido. Se fosse citar um exemplo, 1985, Ghost in the Shell, o anime original, o filme original. Perdão, não é 85, Deus do céu. Não é a primeira vez que eu erro essa data. É 1995 com Ghost in the Shell. E, de repente, eu assisto, acho uma ficção científica fantástica, cheia de pequenas pegadinhas filosóficas. E, por conta do spoiler, eu me via impedido de sequer fazer comentário sobre essa história. Eu podia recomendar, né, dizer mais ou menos de forma bastante genérica qual que era a trama, mas discutir era difícil encontrar alguém. Ou então, foi mais ou menos nessa época, 95, um pouco antes da virada do milênio, o Frank Herbert começou a fazer um pouco mais de sucesso com os seus livros sobre Duna, né? Que cá entre nós me parece que alguém já classificou como estando entre os livros mais difíceis de ler, né? Mas extremamente recompensadores. A trama toda. Há quem discorde de mim, claro, né? Mas, de novo, eu me vi impedido por conta desse conceito aí, do spoiler, de fazer qualquer comentário para as pessoas, né? Eu só poderia recomendar. Então, nós ganhamos um pouco de independência e de variedade, graças a Deus, né? A ficção científica é sempre um gênero muito legal pela liberdade que os autores têm de explorar possibilidades, né? Eu acho que é um gênero que deveria ser mais valorizado como literatura do que hoje é. E então nós ganhamos diversidade, mas o contato social que você tinha, ao qual você tinha se referido no começo da nossa conversa, foi aos pouquinhos foi diminuindo, né? E eu acho que esse contato social acabou diminuindo a tal ponto que chegou na era do fim do DVD, né? E eu acho que mais ou menos com o fim do DVD a gente acabou concentrando os nossos encontros muito mais na parte social do que na troca de opiniões sobre qualquer obra de ficção. Comprei sim aquele box que vinha com a caixinha. Comprei, tenho até hoje guardado. Foi bem seletivo nessa época, né? A Blu-ray veio com ele por 2009, mais ou menos, num preço consideravelmente acima do que era o DVD. Se um DVD de lançamento custava ali, na época, 35, 39 reais, o Blu-ray já vinha na faixa dos 80 reais. Então, economicamente, era bem pesado, assim, você aderir e trocar tudo, né? Então, você acabava sendo seletivo, né? Os filmes novos, os lançamentos novos, você tentava pegar em Blu-ray porque a qualidade é muito, o salto de qualidade é muito nítido, Fernando. Você vê um DVD de 480 linhas, né, versus um Blu-ray que a resolução é Full HD em 80p, visualmente o nível de detalhe é muito forte, o nível de resolução, né, então é muito diferente, por exemplo, do Blu-ray para o 4K, que é mais recente, que eu estou até me adiantando. Não é um salto tão grande quanto é do DVD para o Blu-ray. Então vale muito a pena. Mesmo hoje, né, eu ainda corro atrás de algumas coisas. O próprio Buck Rogers que eu tinha em DVD, eu fiz upgrade para o Blu-ray. O Batman de 66 do Adam West, eu fiz upgrade para o Blu-ray, porque é muita diferença, né? De autoração mesmo, de, de qualidade de definição da imagem. Então, parece que você está vendo, olhando um Blu-ray dessas séries dos anos 70, dos anos 60, parece que não tem muita diferença no filme que sai hoje, se você pega no Blu-ray. Então, eu sou muito entusiasta do formato e da possibilidade, né, de você ter isso, assim, disponível 100% na sua prateleira, né, sendo independente de qualquer catálogo, de qualquer plataforma de streaming, né, você tem sempre ali o produto disponível para quando você quiser assistir. Depois do DVD, veio o Blu-ray. Foi bem seletivo nessa época, né, a Blu-ray veio com ele por 2009, mais ou menos, num preço consideravelmente acima do que era o DVD. Se um DVD de lançamento custava ali, na época,
35, R$ 39, o Blu-ray já vinha na faixa dos R$ 80. Então, economicamente era bem pesado, assim, você aderir e trocar tudo, né? Então você acabava sendo seletivo, né? Os filmes novos, os lançamentos novos, você tentava pegar em Blu-ray porque a qualidade é muito, o salto de qualidade é muito nítido, Fernando. Você vê um DVD de 480 linhas, né, versus um Blu-ray que a resolução é Full HD em 1080p, visualmente o nível de detalhe é muito forte, o nível de resolução, né? Então é muito diferente, por exemplo, do Blu-ray para o 4K, que é mais recente, que eu estou até me adiantando. Não é um salto tão grande quanto é do DVD para o Blu-ray. Então vale muito a pena. Mesmo hoje, né? Eu ainda corro atrás de algumas coisas. O próprio Buck Rogers que eu tinha em DVD, eu fiz upgrade para o Blu-ray. O Batman de 66 do Adam West, eu fiz upgrade para o Blu-ray, porque é muita diferença, né? De autoração mesmo, de, de qualidade de definição da imagem. Então, parece que você está vendo, olhando um Blu-ray dessas séries dos anos 70, dos anos 60, parece que não tem muita diferença no filme que sai hoje, se você pega no Blu-ray. Então, eu sou muito entusiasta do formato e da possibilidade, né, de você ter isso, assim, disponível 100% na sua prateleira, né, sendo independente de qualquer catálogo, de qualquer plataforma de streaming, né, você tem sempre ali o produto disponível para quando você quiser assistir. O Blu-ray não durou muito, porque chegou a era dos streamings. E com ela, uma mudança na produção dos conteúdos. O streaming lá, 10 anos atrás, era sinônimo de Netflix, né? Depois diversificou aí a- os players no mercado, né? Você tem esse market share mais distribuído, mas a Netflix, ela meio que revolucionou um pouco o padrão de consumo, né? Com o tal do binge watching, né? Que é você disponibilizar todos os episódios da série de uma vez para o público maratonar e reduzir essa quantidade de episódios. Na época da TV aberta, do syndication, era lá, você tinha que fechar lá seus 24, 26 episódios por temporada, né, para vender isso no pacote, para ficar exibindo o ano todo. E com o padrão do streaming, o padrão, vou chamar Netflix, a gente teve aí dois fenômenos, né, que eu não me agradam tanto. Primeiro é que a série me parece mais descartável, né? Você tem aquele hype no lançamento ali, vai chegar a nova temporada de Cobra Kai, de Karate Kid, de Dark, sei lá, diga aí outra qualquer da Netflix. Stranger Things. Stranger Things, aquela Round Six, né, que fez sucesso. Mas, assim, tem aquele impacto, todo mundo fala daquilo por 1, 2 semanas, e depois ninguém fala mais nada, fica esperando a próxima bola da vez. E mesmo assim, o espaçamento entre temporadas, né, você falou Stranger Things, é um bom exemplo. Os meninos aí começaram crianças, né, já vão praticamente ali se aposentar fazendo essa série, né? Porque todos aí estão na faixa, vão fazer 30 anos, sei lá. Mas é porque o espaço entre temporadas, não sei se por necessidade da produção, ou mesmo essa questão de você ter um slot ali para lançar a sua série, tal qual se tem necessidade de alocar uma janela de lançamento no cinema, parece que é concorrido ali para. Você não vai colocar grandes séries medalhões assim no mesmo mês, na mesma época, para concorrer uma com a outra. Então acaba que o intervalo entre temporadas aumenta, né? Você tinha ali na época do Star Trek na TV aberta, ali um intervalo de 3, 4 meses entre temporadas. Hoje chega a 2 até 3 anos às vezes, mas às vezes 2 anos não é estranho. Inclusive, o que acontece com essas produções atuais de Star Trek, né? Acho que Strange New Worlds, você teve uma temporada em 2023 e outra agora em 2025. Então, até gera um certo prejuízo aí, né, para o fã acompanhar, porque quando você vai se preparar para chegar numa outra temporada, você tem que voltar e assistir o que tinha antes, para você conseguir lembrar o que ficou pendente de resolução, né, as tramas, as situações, porque o intervalo é tão grande que você acaba esquecendo. Então, me parece assim, para mim, é um modelo que me agrada em termos de acompanhar uma série como fã. Sinto saudade aqui, não é querer situar velho, saudosista, mas me parece um modelo mais
interessante, se você tem interesse naquela série, ter ali 6 meses, 5 meses de exibição contínua, né, semanal, e não ali uma semana para você assistir tudo e esquecer daqui a 2 anos tentar se lembrar. É uma coisa, é um fenômeno assim que eu não consigo enxergar muita vantagem. Não, eu sei que acho que é questão mercadológica, né? Você diversificar a produção, diversificar as séries, diversificar as séries, ter ali sempre alguma coisa no topo ali para chamar atenção, mas se você é fã de uma série específica ou duas séries específicas, você acaba saindo bem prejudicado. Sim, eu sinto, principalmente elas são mais imediatistas, não tem mais aquela sequência que a gente, tipo, a temporada, ela mudou como é que eu posso dizer? Ela mudou o ritmo de, de conteúdo. Não é mais o vilão da temporada. Você tem episódios isolados para pegar quem está chegando agora, quem não viu antes, quem não viu depois. E eu acho o imediatismo a pior coisa, porque fica muito dinâmico, é um dinamismo que às vezes atrapalha a narrativa. São curtos, as temporadas curtas, e eu acho que o conteúdo é muito pouco explorado, você não entra mais naquela temática mais aprofundadamente, então fica tudo muito jogado. Eu acho que sim. E Fernando, eu acredito que assim como você, nós dois temos a experiência de ir numa loja especializada e ir lá comprar um CD de música, um DVD de um filme específico, e eu trago esse DVD, vou citar um clássico que todo mundo deve ter. Que pecado, eu não tenho. Apocalipse Sinal, por exemplo, que não é ficção científica, mas enfim, é uma obra importante, né? E de referência. Mas você podia chegar na loja, comprar o seu Apocalipse Now, de Francis Ford Coppola, e trazer para casa, e ninguém tira de você. E o streaming trouxe essa desvantagem que você cita. Né? Você assiste hoje e, de repente, ele some, você fica órfão disso. Você não pode assistir novamente quando você quiser. Só se você quiser assistir novamente, você precisa esperar dele voltar em catálogo. Então, essa é uma das desvantagens que eu vejo que o streaming trouxe. Se o streaming facilitou o acesso a séries, por outro lado ele tem um problema. Nem sempre as coisas continuam no catálogo. Aí fica muito difícil, dá uma raiva tremenda, porque daí você tem que recorrer aos sites paralelos, né, do torrent, ou fazer alguma gambiarra com alguém que salvou, que fez download, para você estar assistindo, porque você não tem mais esse acesso, nem em DVD, nem em nada. Aquele conteúdo fica perdido, né? Prodigy especificamente teve essa coprodução, né, Paramount e Nickelodeon, e sendo que ela foi resgatada acho, pela Netflix para a segunda temporada, né? Então tem essa história complicada aí da produção, e isso acaba se traduzindo nisso que você falou, em disponibilidade nos catálogos, né? Vence aí os contratos iniciais, é difícil costurar um novo acordo aí para exibir ou para manter no catálogo. Por sorte, acho que a Paramount é uma das poucas aí que lança, acho que a maioria das suas séries Prime, né, em mídia física, no caso em Blu-ray. E, outra que está indisponível também, Fernando, é aquela Short Tracks, né? Ela foi produzida na época na época que Discovery era coproduzida pela Netflix. Ela ficava lá como extras do Discovery, né? Como trailers de Discovery. E quando a Discovery saiu da Netflix, ficou exclusiva na Paramount, esse conteúdo não foi transposto. Então, o Short Tracks também é outro conteúdo que está totalmente perdido aí no streaming, não existe em nenhum catálogo. Então, é complicado, Fernando. A opção é tentar acompanhar pela mídia física enquanto ela existe, né? Porque o lançamento, como você falou, o mercado hoje de mídia física ele é bem menor do que era há 10 anos ou bem menor do que era há 20 anos. Então, mídia que eu digo física é para filmes, tá? Tem outras mídias aí que a gente vê um aumento, né? Disco de vinil, música, essas coisas estão aumentando aí ano a ano.
mais é nichado, mas tem uma curva de crescimento. Já a mídia física para filmes é um declínio bem forte ano a ano. Então a gente não sabe até quando vai ter algum tipo de lançamento nesse nível para séries, né? Que é uma coisa, teoricamente, os estúdios consideram como uma possibilidade de lucro menor, pega um público menor também do que grandes blockbusters aí que se lançam no cinema e em mídia. Mas para o fã fica isso, né? É tentar correr atrás da mídia quando ela é lançada, ou na janela de 2, 3 meses, quando ela está disponível, porque depois é difícil você ter nova tiragem, né? Principalmente série de TV. E apelar para a internet no sentido de conseguir legenda. Hoje a gente tem uma perspectiva interessante, porque a gente está começando a ter, com essa revolução da inteligência artificial, TVs já são equipadas com capacidade de fazer a fala para texto, né, e traduzir em tempo real. Então, acho que em coisa de 5 anos isso vai ser um recurso bem comum, de que você pode ativar a inteligência artificial embarcada na TV, né, na Smart TV, e ela consegue, né, como o YouTube faz, capturar, entender o discurso que está sendo falado, a fala dos personagens, e colocar em legenda em tempo real, e legenda no seu idioma. Então é uma perspectiva aí bem animadora para o futuro, para quem quiser acompanhar. Acho que coisa aí vai ficar madura em breve, né, mas a gente, enquanto isso, precisa apelar para a internet, né? Se você tem um arquivo de vídeo, né, um arquivo do episódio, você tem como usar buscadores aí para pegar várias legendas, né, para tentar sincronizar com o arquivo que você tem. E normalmente você consegue, normalmente você faz isso de forma automática. Tem aplicativos aí, inclusive da própria, você pode instalar na sua TV, né, que fazem essa busca automaticamente e exibem para você com legenda. Mas é uma dificuldade que acho que vai ser mais tranquilo de superar no futuro, nessa questão da barreira do idioma. Mas você acha que com filmes e séries a gente vai ter um ressurgimento da mídia física como a gente teve com a música no futuro? Não, eu acho que assim, a gente está num ponto de encolhimento que vai ser um nicho de colecionadores, um nicho de edições assim, mais caprichadas, que a gente chama de boutique houses, né? Aquelas, não é uma Warner que tem lança todo o seu catálogo de filmes em edições simples, né? Edições de consumo rápido. Normalmente são aquelas edições mais caprichadas, que tem ali extras, embalagem diferenciada, que são feitos por selos que compram os direitos dos estúdios para lançar aquela edição de um grande diretor, de um grande filme, de um filme clássico, na, naquele formato, naquela sua coleção, naquele seu padrão. A gente tem algumas no Brasil também, a Versátil, a Obras Primas do Cinema, que tem essa pegada de fazer edições especiais, mais luxuosas, mais uma tiragem menor, para o mercado exclusivo de colecionadores. Não é aquele esquema de você ter lá o filme disponível em embalagem simples em todas as lojas americanas que existem, né? Normalmente você só mesmo, a própria loja vende no seu site, tal, no seu e-commerce, mas o caminho que está sendo tomado para os filmes e séries na mídia física é esse, principalmente filmes, né? Tiragens menores, edições mais luxuosas e cada vez menos séries sendo lançadas, Fernando. Como falei, a gente até o momento tem sorte da Paramount lançar tudo lá fora, né, do que é exibido aí no streaming dela, de Star Trek, mas a gente não sabe se com a nova direção aí que a Paramount vai tomar, né, novos acionistas majoritários, né, novos manda-chuvas aí do estúdio, né, que foi recentemente comprada, né, pela Skydance. A gente não sabe se essa filosofia vai se manter, né? A gente espera que sim, porque até o momento tudo que já saiu de Star Trek existe em mídia física, tudo, até a seção 31. Mas a gente espera que continue assim, né? Mas um momento de incerteza, né? A gente não sabe quais vão ser os próximos passos, nem em relação ao próprio comando o próprio rumo que Star Trek vai ter, né? Com a nova direção, quanto como vai ser em relação a lançamentos em mídia.
Mas se o streaming não garante o catálogo disponível o tempo todo, o Cássio consegue ver um lado bom nos streamings. Por outro lado, ele aumentou ainda mais a variedade e deu mais oportunidade para produtores e produções que de outra forma não encontrariam público. Eu imagino que seja o caso, e eu estou aqui especulando, porque foi uma descoberta recente que eu já comentei em outras convenções, do seriado que está disponível na Netflix, que se chama Panteão, né? Que é de um escritor chinês. E é um conjunto, é uma colcha de retalhos de pequenos contos de ficção científica, com uma espinha dorsal muito inteligente e bem segura, que oferece um conjunto de histórias amarradinhas, mas independentes, e com uma qualidade muito boa, muito legal. E se não fosse o streaming, eu jamais teria encontrado essa obra de ficção científica, que eu também acho muito bacana. O outro exemplo do mesmo autor, me disseram, eu não verifiquei, viu, gente? Parece que é o mesmo autor do livro O Enigma dos Três Corpos. Tá? Então, é a literatura de ficção científica chinesa e de qualidade, que está trazendo pontos de vista muito interessantes para a nossa cultura ocidental, e é bacana a gente ver como outras culturas acabam tratando o tema. Mas nessa era de streamings, como um fã faz para ter acesso, sempre que quiser, à sua série ou filme favorito para assistir de novo e de novo e de novo? A gente tem aplicativos, né, que você consegue digita sua série lá e ele vai te dizer quais streamings está disponível. Esse tipo de conteúdo, cara, séries dos anos 70, séries dos anos 80, dificilmente você vai ter conteúdo em streaming, porque o catálogo do streaming, ele quer valorizar o atual, né? Ele quer o sucesso do momento. Você tem já para filmes canais, streamings, perdão, especializados em filmes clássicos. Tem o Oldflix, uma MUBI, né? Filmes de arte, filmes antigos. Mas mesmo assim o catálogo de séries é muito deficiente. Tem um aplicativo gratuito, né, o Pluto TV, que inclusive é da própria Paramount, que ele tem lá canais de séries clássicas que não tem streaming nenhum, mas é aquele esquema de programação linear, né? Se liga lá no canal da Ilha da Fantasia, você vai ver o que está passando de Ilha de Fantasia o dia todo. A Feiticeira, MacGyver, tudo isso tem lá disponível na Pluto TV. Mas é aquilo, Fernando. O que você tem no coração, o que você tem de paixão, que você gosta de ver e rever, pelo menos uma vez a cada 3 anos, uma vez a cada 5 anos, não tem outra saída no momento. É ter na prateleira, seja de forma oficial, seja de forma não oficial, seja no seu HD, mas não dá para confiar em catálogo de streaming, não dá para confiar em disponibilidade por parte dos estúdios. A própria mídia física, cara, ela é responsável aí por recuperar muito filme que foram perdidos, né? Você não tem mais cópia da celulose do filme, do nitrato do filme, você tem só a versão digital do filme que foi escaneada em algum momento no passado e ainda bem que sobreviveu, né? Então, a mídia física serve para isso, né? Para você preservar também a história do cinema, a história da TV também, a reboque, né? Então, assim, eu sei que a mídia física ela é custosa, ela toma espaço, ela, ela acumula poeira, mas sempre vai ser a sua melhor amiga quando você quer alguma coisa que você sabe que não vai estar disponível. Então, é, seguir esse caminho, né? Quem gosta, tem gente que coleciona carrinho de ferro, tem gente que coleciona tampinha de garrafa. Colecionador pode colecionar mídia física e com a vantagem, né? Que pode até assisti-la de vez em quando. É a grande vantagem que a mídia física tem em relação a outras coleções, né? Ocupa espaço, mas você está ali com conteúdo que você tem afeição sempre disponível para você. Não, é engraçado que quando eu estava pesquisando para fazer esse vídeo, existem canais já no YouTube com pessoas jovens, nos seus 20 anos,
valorizando a mídia física e dando dicas como armazenar, como manter sua coleção, como reduzir espaço. Então, eu vejo como algo que talvez no futuro a gente tenha um renascimento. Para música eu sei que tem muitos jovens, né, nessa faixa aí dos 20 e poucos anos, que já nasceram, né, no ambiente digital, já são geração Z, geração Alpha agora, valorizando a mídia física, principalmente o vinil, né? Eu gosto muito de CD, que eu cresci no advento do CD, mas o vinil, né, a experiência de você pegar na mão, ver o encarte, colocar no player, né, na vitrola, manobrar a agulha, é uma experiência analógica que você tem como ouvinte, né, como consumidor de, de música mesmo, consumidor de cultura, que independe da tela do seu celular. Então, é uma coisa assim valorizada. O livro físico, o LP, o CD, para você ter essa coisa tátil de você não precisar da internet, não precisar de uma tela de celular, de uma tela de tablet, para você consumir a cultura de forma analógica. Isso está sendo meio que valorizado, um movimento assim mais, sabe, de retomada aí de uma coisa mais menos acelerada do que é do que a internet, do que as telas transformaram a vida das pessoas. Eu ainda acho que eu sou uma fã do DVD. Eu tenho um monte em casa, eu sou saudosista, eu gosto do encarte, da caixinha, de ter o material impresso. Eu sinto muita falta disso. Eu acho que as plataformas digitais nos fizeram perder esse contato com o conteúdo impresso, com o conteúdo físico. Eu tenho Mas, muita falta da mídia física, então o cenário ideal para mim seria ter a mídia física. mas a mídia física você não consegue assistir no celular, né? Mas aí é que tá. Você pode assistir no celular, só que aí a hora que tira, como é que faz? Teria que ter uma forma de você adquirir para sempre aquele conteúdo, não apenas ele ficar disponível por um período determinado na plataforma. Olha, hoje eu não posso falar nada, sabe, com relação a opções que existentes hoje, sabe? Não posso falar nada com relação a isso, mas eu gostaria muito de ver, de alguma forma, um DVD voltando e a possibilidade de você ir de novo na loja e comprar aquela sua obra que você considera como de referência, para que você possa assistir tantas vezes quantas você quiser. Eu não gosto muito daquela frase atribuída ao Bill Gates, que no futuro você não terá nada e você será feliz. Esse conceito, para mim, que sou nascido na segunda metade do século XX, para mim isso é um conceito um pouco estranho, é um pouco esquisito. Eu gosto de saber que quando eu compro alguma coisa, essa coisa está, ora, comprada, ela é de minha propriedade e eu assisto quantas vezes eu quiser, sempre sem depender de nenhum serviço externo, até como, por exemplo, internet. Né? Eu gostaria de ter coisas que são independentes desse meio de transmissão. Mas isso sou eu, que sou um cara do século passado. Né? Então, eu acho que eu gostaria, sim, de ver alguma coisa nesse sentido de um retorno de algum tipo de mídia que possa ser comprado em lojas. E aqui em Campinas eu era muito cliente eu não posso citar o nome dessa loja porque ela não existe mais, né? Da Finac, aqui em Campinas, eu gostava muito de ir lá para comprar as minhas coisas. E hoje eu não vejo de que outra forma eu possa conseguir esse tipo de aquisição. Eu acho que não existe mais. Tomara que volte a existir. Recentemente a gente tem visto algumas pessoas jovens das gerações mais novas criando conteúdos para as redes sociais sobre como colecionar seus filmes em mídia física. Então talvez a gente veja para os filmes e séries algo como a gente viu para o vinil.
o retorno da mídia física.